agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, vamos à nossa aula de Bíblia. Peço a você, querido amigo, também querida amiga, que aí em oração humilde, espiritualmente falando, oração apenas em pensamento, me ajude, sim, em orações. Ajudei com essa oração pela Bíblia, somente tendo aqui a Bíblia aberta, encontrando um versículo aqui, outro ali e acolá, a apagar o fogo eterno. E também, embora ainda parcialmente, na introdução a esse assunto, matar a alma imortal, se é que existe alguma alma imortal. Bom, enfim, hoje ainda saberemos mais sobre isso e na sequência, a cada domingo e cada aula, com mais profundidade, tudo o que a Santa Bíblia, a luz para o mundo, a lâmpada potentíssima, urgente e tão necessária para os nossos pés, a Bíblia fala sobre isso. Então ajude minha oração a explicar a Bíblia corretamente, honestamente, apagando então este fogo eterno, por que não? A expressão fogo eterno, e provavelmente alguém aí tem esse conhecimento, talvez todos, se não, alguém aprenderá isso agora. A expressão, a frase curta, duas palavras, fogo eterno, tal expressão é encontrada na Bíblia ao todo, do Gênesis ao Apocalipse, claro que não em todos esses livros, 66 da Bíblia, mas em alguns momentos. Então, tal expressão, fogo eterno, é encontrada na Bíblia apenas, alguém sabe? Opa, alguém falou, acertou, parabéns, isso? Acertou, parabéns? Eu não sou o único conhecedor de Bíblia, 3 vezes, acertou, parabéns, isso? Você encontra fogo eterno na Bíblia apenas 3 vezes, 3 vezes. Anote a primeira vez, anote, a hora de Bíblia, leve isso a sério. Mateus 18, versículo 8, e são palavras do Senhor Jesus Cristo. Demis Carvalho, mas você não estará lendo aí, isso é no livro O Grande Conflito, da Ellen White? Não é a sua ideia? Não é a ideia de algum teólogo da sua igreja, sabatista, adventista, podia? Não, é Bíblia, anote, por isso que é importante, você anotando. Quem ousará dizer que a Bíblia existe por autoria da Ellen White, ou de algum teólogo, professor adventista, budista, Jeová, mormon, ou católico, ou Papa Francisco? Por que ninguém não é isso? Parabéns. A Bíblia vem do nosso Deus. Se bem que a única parte que ele escreveu com seu dedo em tábuas de pedra do Monte Sinai, não inspirou de Moisés, o Decálogo, são os 10 mandamentos, do mais tudo é inspirado. O Gênesis e o Apocalipse. E agora o Cristo falando, anote. Mateus 18, versículo 8. Mateus capítulo 18, versículo 8. Aula de Bíblia, note, amigo. Escreva aí, amiga. Mateus 18, versículo 8. Posso ler? Permissão dada, agradeço. Leio. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: portanto, se a tua mão ou teu pé te fazem pecar, corta-o. Se cortar a mão ou cortar o pé, e lança-o, a mão ou o pé, ou dois ao mesmo tempo, não? Para longe de ti,
Melhor é que entres na vida, claro, vida eterna, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo, seres lançado no fogo eterno. Repetindo a leitura, sim, pausa para comentário. Portanto, se a tua mão ou teu pé te fazem pecar, corta-o e lança-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Uma breve aula sobre este versículo, embora, claro, pelo tempo, parco, muito resumidamente. Aqui se fala em fogo eterno, em português. Tradução correta, corretíssima, aprovo pelo que eu conheço em grego. E de português também, que vem do latim. Tradução correta. Só que em grego não temos apenas 2 palavras, fogo eterno, quer dizer, em grego. Fogo eterno em português. Em grego temos pir, to, aionion, não? Pir, to, aionion, tradução ipsis literis, ao pé da letra, na ordem que tais palavras aqui estão em grego. Fogo ou eterno. Só que em português não se fala pir, to, aionion, fogo ou eterno, simplesmente fogo eterno. Fogo eterno, do grego pir, to, aionion, fogo eterno. O primeiro ponto já foi, tradução correta, é isso, não é tradução do grego para o português. Em vários outros versículos bíblicos, há traduções tendenciosas, falsificar, adulteradas. Aqui não, tradução correta. Outro ponto aprendemos aqui, repito, embora muito resumidamente. Aqui se fala de alguma alma gasosa, imaterial, imortal, separada do corpo de algum defunto, cadáver fértil, de alguém que entrou em óbito? Não. Aqui se fala de matéria, corpo. Que eu saiba, desde a minha infância, tem realidade, até que alguém prova o contrário, corpo é matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Corpo é matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, local, lugar no espaço. Aqui se fala em corpo, porque se fala em mão. Se fala em pé, mãos, não. 2 mãos, 2 pés. A pessoa aleijada, sem uma mão, maneta, não. Mão decepada, sem um pé, pé decepado, coisa assim. Aqui é corpo. Isso nos leva à doutrina bíblica da Ellen G. White, temos que falar Adventista, Batista, Mundial. Não! Doutrina bíblica, da Bíblia, todo Gênesis, Apocalipse, Daniel, Paulo, falou muito sobre isso, Jesus Cristo, João, no Evangelho, no Apocalipse e tal. Essa passagem nos conduz à doutrina bíblica esperançosa para quem perdeu o parente pelo falecimento, o óbito, etc., que crê que morreu salvo, ou perdido já era. Essa passagem nos leva à doutrina essencialmente bíblica da ressurreição dos mortos. Então, quem morreu salvo, porque em vida, foi alcançado pela graça do nosso Pai Celestial, morreu, foi sepultado, enterrado, cremado, se acabou. Será ressuscitado, corpo glorioso, perfeito, imortalizado, incorruptibilizado, no dia da gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, no fogo eterno, acabei de ler, não estará sendo queimada, esturricada alma alguma imaterial, gasosa, invisível, sem corpo. O corpo é que morre com a pessoa toda. A mente, que é o sistema nervoso central, cérebro, daí morte cerebral, morte biológica, com o corpo e tudo. Na verdade, a parte do corpo que morre é o cérebro. E o corpo pega carona e vai para o caixão junto. Não dá para separar o cérebro do corpo de uma pessoa, do restante do corpo, porque cérebro é corpo, para colocar somente o corpo sem cérebro, o crânio oco, vazio. Isso é crime. Vilipêndio de cadáver. Não faça isso, é crime da cadeia. Próxima, assim. Então aqui se fala que no dia do juízo final, e o juízo final, conforme o ensino bíblico sobre esse ponto, o juízo final, não correrá na volta do Cristo, se 1000 anos após. Está claro em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Então, a primeira parte aqui já foi. A primeira vez que temos na Bíblia, fogo eterno. E é Jesus Cristo quem disse, Pirito Aionion, fogo ou eterno. Mas que será aceso somente no final do milênio, não está aceso. O Satanás não está no fogo eterno. Demônio algum está no fogo eterno. Alma alguma desencarnada de pessoa perdida ímpia está no fogo eterno. Até porque não existe alma separada do corpo. O corpo todo é a alma, pessoa viva. Já demonstrei isso cabalmente, lembra-se? É alma. A mente da pessoa também é alma. A pessoa é alma e possui alma. O corpo da pessoa viva é toda a alma. Atos 7, 14, Atos 27, 37
Gênesis 2:7, 1 Coríntios 15:45, etc e tal. Quem perdeu minhas aulas sobre isso, alma, que o homem possui dois espíritos, a mente e o fogo de vida, e que o homem é alma e também possui alma, não fique triste, não há prejuízo. Por enquanto sim, mas não daqui para frente. Quando eu terminar este programa, faça o seguinte: se inscreva para não perder a atenção no assunto agora. No meu canal no YouTube, é o único, eu só tenho um canal no YouTube, chama-se Apocalipse 666 Demilson Carvalho. Apocalipse 666 Demilson Carvalho. Meu nome, Demilson, é grafado assim, digitado assim no caso, não é? Primeiramente vem M de mão, no final vem N de navio, Demilson. Esse é meu canal no YouTube, Apocalipse 666 Demilson Carvalho. Quando eu terminar esse programa, depois de uma meia hora, porque leva um tempo para que eu faça a edição necessária, que eu estou falando pelo Facebook, meu perfil no Facebook é Demilson Carvalho. É conexão com a plataforma Prime Live Studio, meio de som, microfone, e tudo isso aqui, um equipamento simples, mas a contento estrondoso, não é? Então tudo bem. Então, se inscreva no meu canal no YouTube, recomendo. Espere uma meia hora. Desculpa, sim, não é que espero. Sim, quer dizer, este programa que estou fazendo, esse vídeo, estará no YouTube depois de uma meia hora, ou seja, lá para as 14h15, não é? Lá para as 15h30, aí será no YouTube. Então, recomendo. Bom, então, fogo eterno. Segunda vez que temos na Bíblia fogo eterno. Esta passagem é enigmática, é profunda. Meu amigo, minha amiga, bota profundeza nisso e vem também do Senhor Jesus Cristo. Anote. Mateus 25:41. Não sei porque cargas d'água eu estou em Lucas. Então, regredindo. Agora sim, eu não deixei o papelzinho local, mas como eu estava em Mateus 18, ficou perto, por isso que eu não coloquei o papelzinho local para ajudar a encontrar. Mas tudo bem, já encontrei, anote. É aula de Bíblia, anote. Mateus 25, versículo 41. Aqui também falando do final do milênio, dos 1000 anos do Apocalipse 20, do dia do juízo final, de evento, de algo acontecerá quanto a pecadores sendo queimados, diabo e demônios também. Depois a partir do dia do juízo final, depois do milênio, dos 1000 anos do Apocalipse, dos 1000 anos, calma Deus Carvalho, dos 1000 anos do Apocalipse 20, estão aqui em Mateus 25:41, anotou? Se não, anote aí rápido, Mateus 25:41, depois você abrirá a Bíblia, pegará suas anotações e lerá cada passagem que eu estou citando, lendo e explicando. Se encontrar que eu expliquei algo errado, menos um versículo, ou em grego, em hebraico, latim, português, etc., então contate-me após o programa, não agora, não tenho direito, ensine-me, quero aprender. Tudo que eu sei, aprendi, tenho humildade para tanto, já aprendi com uma criança de 10 anos. Então Mateus 25:41, notou? Parabéns. Só tenho que virar aqui a folha, encontrei, Mateus 25:41, leu, dizendo o Senhor Jesus Cristo. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Esse negócio de esquerda é um problema, viu? Deu-me livre de esquerda, em qualquer sentido. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 2 pontos aqui, uma aula aqui muito resumida, muito circunscrita, permita-me. Primeiro ponto, também fogo eterno. Vamos ao grego. Também pirtoaionion, fogo ou eterno. Assim como em Mateus 18:8, aqui também pirtoaionion, fogo ou eterno. Essa parte já foi. Então Cristo dirá quem estiver à sua esquerda. Isto aqui não acontecerá no dia da sua vinda, e sim 1000 anos após a sua vinda, depois da segunda ressurreição, da qual foram parte os trilhões, como a areia do mar, de pessoas perdidas de todos os tempos, porque infelizmente haverá mais pessoas perdidas no dia do juízo final do que pessoas salvas. Nós, Jerusalém, estarão durante todo o milênio da volta ao Cristo em diante, Apocalipse 20, todas as pessoas salvas, desde Abel, Adão e Eva, etc., não ficará para trás uma pessoa para ser citada depois para herdar a imortalidade. Todo mundo que herdar a imortalidade receberá isso como um prêmio, vida eterna. No dia da volta do Cristo, quem será citado porque morreu salvo, já será citado na imortalidade, com a imortalidade, vida eterna, incorrupção do corpo, que não poderá mais, não envelhecerá, rugas, isso e tal. E quem estiver perdido, sem salvação, morto, claro, morto,
no dia da volta do Cristo, não será citado, ficará para a segunda ressurreição, e essa ocorrerá, está em Apocalipse 24:6, João 5, 28, 29, 1000 anos após a primeira ressurreição, 1000 anos após a volta do Cristo. E aí será queimado no fogo eterno, preparado para quem originalmente? Para o diabo e os anjos dele. Por quê? Porque o diabo foi o primeiro ser em todo o universo a pecar, a inventar o pecado, a rebelar-se contra o nosso Pai Celestial, contra a verdade, a luz, a honestidade, a pureza, a paz, a santidade. E ele arrastou a terça parte dos anjos, que eram bons, potentíssimos anjos, serafins, querubins, a maldade também tornaram-se os demônios, a terça parte. Aquele durou um tempo, aquele conflito. Houve um momento em que não deu mais, não teve acordo, não houve acordo. Daí, Miguel e os seus anjos. No outro dia eu explicarei quem é este Miguel. Será o arcanjo Miguel, criado ou criador? Ser poderoso, comum ou membro da Trindade? Aguarde em breve estudo sobre isso, mas na Bíblia, no hebraico, grego, etc. Enfim, então Miguel e seus anjos, Apocalipse 12, versículo 9. Expulsaram da Nova Jerusalém, Satanás e os demônios para a terra. Adão e Eva ainda não existiam. Deus ainda não havia descido aqui. Calma, devemos cavar de novo. Deus ainda não havia descido até aqui, e ainda não havia dito: haja luz, façamos o homem e tal. Escorreu, e o diabo viu tudo isso, demônios também, porque eles já estavam aqui há algum tempo. Bom, então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos dele. Ímpios pegarão carona neste fogo. Ei, dá para me levar aí? Suba ele que eu serei do fogo eterno. É um prazer. E o diabo, isso é hipotética, metáfora, então dirigindo a carreta. A carreta, a carroceria imensa, para trilhões de pessoas perdidas, fogo eterno. Deus no livre e te livrado. E a sua graça, estamos caminhando para, não estamos naquele fogo, porque a salvação é um processo. A pessoa alcança a salvação, então foi salva, como ladrão na cruz, salvo. Se ele houvesse sobrevivido, permaneceria no caminho, então continuaria sendo salvo. A Bíblia fala isso, foi salvo sendo salvo. Se perseverasse até o final, Mateus 24:13, finalmente seria salvo. Que a pessoa está na caminhada, salva hoje. Daqui a um mês poderá estar perdido, desviar-se, cair no pecado da gandaia, no PT cair do mundo e morrer perdida. Então cuidado. O Cristo nos adverte em Apocalipse, numa das cartas, um conselho: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Paulo vai no mesmo sentido, só com toda a linguagem: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, última vez que temos na Bíblia, fogo eterno, anote. Judas, versículo 7, Judas não contém capítulo, então tem apenas, é um bilhete, não chega a ser uma carta, uma epístola, um bilhete de 25 versículos. Judas, aqui atrás do Apocalipse, contém 25 versículos. Mas tudo bem, podia ser um versículo, vem do nosso Deus, inspiração pelo Espírito Santo. Anote, Judas, versículo 7. Aula de Bíblia, anote, amigo, anote, amiga, aula de Bíblia, depois lê cada passagem que eu cito e diga se é ou não é assim a interpretação correta. É a Bíblia, pura Bíblia. Judas, versículo 7, notou? Parabéns, eu leio. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais. Práticas sexuais antinaturais. E foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Acerca de tais práticas, eu não explicarei hoje, porque não é o fator deste programa. Não é a minha invocação para este programa. No outro dia, quem sabe, tudo bem, aguarde. Mas o que importa aqui é que sofreram a pena do fogo eterno. Pena capital, morte biológica, fogo eterno. Só que você notou, ou já conhecia este versículo, Judas 7? Sabia ou acabou de notar, acabou de aprender que aqui não se fala apenas em Sodoma e Gomorra. Há cidades circunvizinhas que aqui estão no anonimato. Mas a Bíblia sim, um versículo incompleto aqui, é completado lá. Onde está o complemento, meus cavalos? Estou ansioso, curioso, quero anotar? Anote. Anote. Deuteronômio. Opa, estou no Salmo. Anote. Eu não sei porque aqui está sem um papelzinho marca-páginas, mas não é que caiu em cima. Louvado seja o nosso Deus. Coincidência, mas é muito emocionante, concorda? Que eu estava em Judas 7, enfiei o dedo aqui entre as páginas da Bíblia e abri, e caiu bem em Deuteronômio, onde eu quero. Anote a passagem. Deuteronômio. Será que é isso mesmo?
um momento que eu tenho que conferir. Eu tenho aqui a anotação, desculpe, porque sempre eu confundo o capítulo dessa passagem. Então de fato, cadê você, Deuteronômio? Sumiu, tomou Doril, que coisa, hein? Eu anotei, já encontrarei, desculpe. Eu fiz uma anotação a caneta no local. Isso. Na verdade, caiu 2 folhas adiante, mas caiu perto. Então eu já encontrei. Desculpa, eu perdi tempo, mas não é perda de tempo. Isso acontece, sou vivo, graças a Deus, você também. Então anote. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Não, está errado de novo, que coisa. Deuteronômio 29. Não, está certo. Que coisa, eu estou meio embananado. Ora por mim, porque minha mente se adequa aqui à questão. Que coisa. Tudo bem, Deus é mais. Deus é mais, ora por mim. Então, Deuteronômio capítulo 29, versículo, é isso mesmo, 23. Você notou, está certo. Confirmado. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Anotou? Deuteronômio 29, 23, então leu. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como, rapaz do céu, da terra, mas tudo bem, quase do céu, por enquanto, só da terra, moço também, toda família aí. Que passagem fortíssima, conclusiva, que maravilha. Por isso que é importante, você leve cada aula que eu ministro a sério, anotando cada passagem. Então por agora, passagem, não é? Calma, Deus, passagem, e não passagem, passagem, tudo bem? A pronúncia não sabe a pessoa, mas eu respeito a língua portuguesa, qualquer língua que eu conheço, mesmo algumas palavras, não é? Português tudo, ou até um pouco mais do que tudo. Então, graças a Deus. Deuteronômio 29, versículo 23. Reinicia a leitura. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição, repito, destruição, soletrando, D-E-S-T-R-U-I, C A-T-I-O. Será como a destruição, aniquilação mesmo, aniquilados, reduzir a cinza. Será como a destruição de Sodoma, e de Gomorra, e de Admá, e de Zeboim, que o Senhor destruiu, repito, destruiu, D-E-S-T-R-U-I-U, destruiu. Será como a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Admá, e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então o Senhor Deus provocou a destruição de 4 cidades. Em Judas 7 temos 2, Sodoma e Gomorra, e aqui as 2 que faltam lá, aqui em Deuteronômio 29, versículo 23, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídas. A palavra hebraica para destruição, ou a palavra para destruída, indica destruição completa, redução total sim, do corpo e da mente. Nervoso central, não resta alma pensante, espírito pensante fora do corpo, isso não existe. Então, prosseguindo, mais passagens, eu sei tudo de cor, mas eu anotei as passagens que eu programei ler e explicar para nesse programa, estou fazendo isso. Agora, assim, Lamentações. Lamentações da autoria do profeta Jeremias, na Bíblia, vem depois do livro do profeta Jeremias. Profeta, eu coloquei um papelzinho, então eu já encontrei. Facilita muito, não? Colocaram um papelzinho bem recortado, a tesoura, no lugar, aí eu abro em cima e não perco tempo. Anote, não perco tempo também, anote. Deuteronômio já foi. Lamentações do profeta Jeremias, depois do profeta Jeremias. Agora apenas anote, leia depois. Lamentações 4, versículo 6. Lamentações 4, versículo 6. Começa a nos informar o tempo no qual aquele fogo eterno ficou aceso. Então a gente perguntando, continua aceso ou apagou-se tão logo terminou o combustível? Tão logo acabou com o combustível, que eram muros, casas, prédios, animais, seres humanos naquelas cidades? Porque que eu saiba, para que um fogo permaneça aceso, a não ser um fogo misterioso, um fogo enigmático, miraculoso, aceso por Deus, aí Deus não depende de combustível. Mas nesse caso aqui, dependeu de combustível. Anote, se ainda não notou. Última chance. Deuteronômio 4, versículo 6. Posso ler? Permissão dada, mais uma vez, agradeço a humildade.
Deuteronômio 4, versículo 6, leio: maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Aqui se fala em Sodoma, valendo para as outras 6 cidades, obviamente. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida. O que significa subverter? Destruir, acabar com tudo. Não resta um item, nada, uma partícula, que foi subvertida durante quanto tempo? No momento. Que foi subvertida no momento, sem que mão alguma lhe ajudasse. Agora viria corpo de bombeiros que apagaria aquele fogo, até porque não daria tempo. Como assim, né, meus cavalos? Fogo aceso ali queimando Sodoma, Gomorra de mais Zeboim, algo tão visível como fogo, ter sido de noite ou de dia, foi amanhecer o dia, não, sol já havia nascido, mas não daria, não daria tempo, para que, e não havia corpo de bombeiros também, mesmo que houvesse, não daria tempo, porque meu amigo, minha amiga, quer saber agora, talvez já sabia, parabéns, se não aprender agora, pela Bíblia, não é por mim, é pela Bíblia. Quanto tempo aquele fogo ficou aceso? Menos de 1 segundo. Pesquisa aí na internet, e eu sou mestre nisso, não na internet, porque eu fui fotógrafo profissional em Goiânia, Goianésia, Brasília e Goiânia, em 1979, 1981, período curto, menos de 3 anos, eu fui fotógrafo profissional. Eu fui considerado o melhor fotógrafo de Goianésia, Goiás, de Brasília e de Goiânia, capital do Goiás. De Goiânia fomos para São Paulo, eu e minha esposa, 2 filhos, 4 nasceram em São Paulo, aí Capão Redondo, Zona Sul, sim, em hospitais aí por aí, claro, São Paulo, capital. Ficamos durante quase 33 anos em São Paulo. Só que eu fui fotógrafo profissional no tempo da máquina mecânica, e a Chica 120, muito boa. Então, o filme ali da Kodak, ou outro, Ovo, né? Um filme lá, um filme lá, enfim, muito bom. E eu era completo, eu revelava o filme, eu montei num quarto, uma casa de aluguel, quarto escuro ali, as cortinas pretas, janelas, tá, porque não pode entrar mínima claridade, não queima. E ali eu fazia mais, era post para a parede, não se usa mais isso, 50/60, fotografar casamento, aniversário, pessoas comuns, os filhos, família toda ali, eu ganhava muito dinheiro. Então quem manja da antiga fotografia, agora é diferente, celular, clique já bate ali, diferente, mas ali a questão da velocidade, diafragma, abertura, não para entrar luz, pega um carro correndo, tem que ser 120 a velocidade, senão não pega, embaraça tudo, enfim, o profissional ainda fotografa muito bem, embora com o celular, isso até melhor, tranquilo. Então, quando você, mesmo com o celular, claro, tranquilo, fotografa uma família com o celular, seu celular, fotografa. Então, 10 pessoas, fotografia, 1, 2, às vezes 3 pessoas saem com os olhos o quê? Acertou fechados, que é tão rápido aquilo ali, pá, que pega uma pessoa com os olhos fechados. Por isso que, mesmo hoje, quando você vai fazer documento, a pessoa lá no VaptVut, esses locais aí, enfim, né, de atendimento rápido, a pessoa avisa, não pisque. É porque fala assim, antigamente, né? Olha o passarinho, eu falava, olha o urubu, está a pessoa com os olhos arregalados, aí não piscava. Mas 10 pessoas, 8, alguém sai com os olhos fechados, só que eu tirava várias fotos, para depois revelar uma, não fazer o post, o casamento, coisa assim, não é? Claro, fotógrafo profissional. Então o tempo, está escrito, está sentado, está científico, técnico, o tempo em que uma pessoa permanece quando pisca mesmo sem querer, para a lubrificação dos olhos com o líquido lacrimal, das glândulas lacrimais que ficam nos orifícios canto-nasais do nosso nariz, esquerda e direita, e por esses orifícios podem entrar vírus de gripe, resfriado e um monte de tuberculose, e essas coisas assim, não, esse Covid, não é? Cuidado com isso. Vem a pessoa protege as mãos, mas esquece os olhos. Enfim, então o tempo em que as pálpebras permanecem cerradas, fechadas, quando você pisca, é tão rápido, mas é tão rápido que a máquina fotográfica pega a pessoa com os olhos fechados. Isso dura, quer saber finalmente quanto tempo? Menos de 1 segundo. Oh, emoção maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por essa luz que tenho, mesmo por ter sido fotógrafo profissional. Obrigado, Deus. Menos de 1 segundo. Você está lendo, está piscando. Você está conversando com alguém, olhando a face da pessoa, o rosto está piscando. Mas esse tempo em que os seus olhos estão fechados, pelas pálpebras cerradas, como que janelas dos olhos, então você não percebe. Agora, se você fechar os olhos de propósito, cerrar as pálpebras de propósito, vou ficar com os olhos fechados durante 3 minutos, aí você fica cego. Não é que fica cego, como se estivesse cego durante 3 minutos.
Aí você fala, milagre, eu vou me curar em nome de Jesus Cristo. E você abre os olhos, milagre, fui curado pela minha oração. Uma oração o quê? Oração mal. Fechou os olhos e ficou cego. Quando você está dormindo, olhos fechados, porque você sabe, se você dorme com os olhos abertos e amanhece com os olhos abertos, pode chamar um ML, morreu. Pode chamar uma pessoa da funerária, morreu. Imagina, noite toda com os olhos abertos dormindo, dormir em Cristo, ou no diabo, como estava perdido, não é? Então é assim, o fogo eterno, no qual Deus queimou e destruiu, reduzindo a cinza, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, ficou aceso por menos de 1 segundo. Acabei de ler sobre isso, é o início dessa parte, eu vi falado, Lamentações 4, versículo 6. Lamentações 4, versículo 6. E quem desfecha isso com honra, com chave de ouro? Quem completa isso? Paulo, anote. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Anote, a hora de Bíblia profunda. Anote. Paulo, apóstolo, convertido, cheio do Espírito Santo, confiável, não é? Católicos romanos confiam nos escritos paulinos. Ele diz, São Paulo apóstolo, Evangelho Pentecostais, até Testemunho de Jeová, nós adventistas, todos cremos nos escritos do apóstolo Paulo. E aqui está uma afirmação técnica, científica, profunda, mas elementar, básica para uma criança entender, do apóstolo Paulo. Anote. 1 Coríntios 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, já tenho aqui a Bíblia aberta nesse passo, anote. 1 Coríntios 15, versículo 52. Que glória, que emoção, que maravilha, aleluia, louvado seja o nosso Deus. É a luz da Bíblia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo não, já foi. 1 Coríntios 15, versículo 52. Anote, a hora de Bíblia. Se não notou, já falei muitas vezes, tudo bem, última vez. 1 Coríntios 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Finalmente eu leio. 1 Coríntios 15, 52, leu. Aqui Paulo falando, já na volta do Cristo tinha trazido da Nova Jerusalém à terra com todos os anjos, ficaram lá em cima, não prosperam na terra naquele dia. Então acontecerá isso aqui, a transformação do corpo de mortal em imortal. Essa passagem acerca da rapidez, da velocidade, não fala da descida do Cristo da Nova Jerusalém na terra, e sim do momento da transformação do corpo em imortal, do corpo mortal em imortal, corruptível em incorruptível. Leio. No momento, lembra-se de Lamentações 4:6, que no momento Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim tal, foram destruídas. Ali se fala Sodoma, mas vai para as 4 cidades. No momento, ih rapaz, que emoção, oh maravilha, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa piscadela, no momento que você pisca, mas não mantém os olhos fechados pelas pálpebras, não. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, seremos transformados de mortais em imortais, depois da primeira ressurreição, que aqui se trata apenas da ressurreição da pessoa salva, de Jabel, Adão e Eva, etc. Então, o fogo eterno, no qual Deus destruiu, reduzindo a cinza, 4 cidades, Templo Abraão do Ló, durou menos de 1 segundo. Tem meus cavalos. Você está afirmando que aquelas cidades foram reduzidas a cinza. Será? Prove na Bíblia. Cadê o texto? Mostra o texto? Mostro. Eu explico isso há mais de 51 anos. Há quase 52 anos. Desde meus 19 anos de idade, na verdade. Mais 52. No rádio, há quase 38. Deus seja louvado, para sempre engrandecido. Deus e amigos colocaram-me no rádio. Atenção aí, você membro da AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Muito obrigado pelas suas orações e pelas suas ofertas mensais. A menor oferta de R$10, há uma de 15, apenas uma de 15, algumas de 20, uma de 30, apenas uma de 30, não, umas 4 de 30, desculpe, e pouca de 50, 100, e assim, vamos manter no programa, já há quase 38 anos, preciso de mais ofertas, prepara-se aí para anotar daqui a pouco, falarei, o meu WhatsApp, que é também meu Pix, para ajudar, se ajuda urgente, inclusive, para prosseguir na unidade FM 96.5, porque eu ganho apenas o BPC, eu não tenho um salário, sou voluntário, digamos assim, um missionário, um evangelista voluntário, sem salário, então depende de ajuda financeira. Por exemplo, não é reclamação, é um relatório aqui honesto, fiel. Eu estou com um par de sapatos, somente um, bem esbagaçado, arrebentado de um lado, vergonha de ir à igreja, ao culto, mas não ligaria, não ligo para isso. Há mais de um ano, não estou sem dinheiro para comprar um par de sapatos. Você vê nisso na honestidade, não é? E na raça está tudo pago, só que em breve vencerá mais um pagamento, não é? Então anote,
Assim, e agora? Mais passagens, não é? Que 1 Coríntios 15, 52 já foi? Agora mais passagens. Assim. Demir Carvalho, apresente um texto que fala que aquelas cidades foram queimadas por menos de um segundo, porém reduzidas a cinza. Deu tempo? Deu. Anote. 2 Pedro 2, versículo 6. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Aqui está o papelzinho, abri em cima, graças ao papelzinho, que aí demora, folheando aqui ali, demora. Então encontrei, anote. Agora demorei a sua, anote. 2 Pedro 2, versículo 6. 2 Pedro 2, versículo 6. Eu não estou para bem, você não leu. Se condenou, quem condenou? Deus, o Criador Todo-Poderoso. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Ele dá vida quem quer e mata quem quer. Ele é o juiz, ele sabe o que faz, ele não erra, não peca. Se Deus condenou a destruição, rapaz, arrasou com o erro, exaltou soberanamente a verdade. Se condenou a destruição, as cidades de Sodoma e Gomorra, claro, também Admá e Zeboim, reduzindo-as a cinza. Reduzindo-as ao que, Demir de Carvalho? Não pergunte a mim, pergunta ao Pedro, apóstolo, profeta Pedro, ele que escreveu isso. Se condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra e Admá, eu completo, claro, e Zeboim, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Um menino meu rebelde comete uma gafe em casa, um problema passivo de castigo. Cuidado com o castigo, pode perder a guarda, hein? Conforme o tipo do castigo, a natureza, a intensidade. Digamos aí, ficar sentado na cama lá no quarto por meia hora, no sofá na sala, por meia hora. Se houver alguém por perto, não faça isso, envergonhando, isso é bullying perante os irmãos do menino, outras pessoas. Ore com ele primeiro, menino, lê a Bíblia, chore com ele, aí dê esse castigo, isso é bom. Não bate, porque pode dar cadeia. O menino grita, vizinho chama a polícia, os pessoal do... Caramba, esse que cura de menores, do conselho tutelar, para perder a guarda ou pegar cadeia, processo, é problema. Cuidado, mas é bom não castigo assim. Coloca sentado lá por meia hora. Então aí o que vai acontecer? Então, deu-me aqui um breve branco, eu não sei porque eu lembrei desse exemplo. Sim. Chamei por causa da palavra exemplo. Como é bom, né? Ler bastante, ter um bom repertório. Deus te louvar. O exemplo. Lembrei a palavra exemplo e se ajudou-me. Então, aí você dirá depois os irmãos do menino. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo para vocês. Vocês fizerem tal erro também, ficarão também meia hora de castigo sentados na cama. Não, pode deixar, mamãe, pode deixar que vamos obedecer e tal. Mas é um erro de qualquer forma, porque a pessoa não deve obedecer por medo do castigo. Quem pensa estar obedecendo a Deus por medo de estar do fogo do inferno eterno, não obedece coisa alguma, obedece um alva. Que papo furado. Me engana que eu gosto, hein? Eu sou evangélico, cristão fiel, porque eu tenho bom medo do fogo do inferno eterno. Não quero minha alma sendo queimada lá eternamente. O que já é outra mentira gravíssima. Heresia do diabo, cuidado. É por amor que obedecemos. Não adianta o marido mostrar a esposa, e eu já na lua de mel, vão lá para um local, um hotel fazenda, alguém pagou a despesa ali, a pessoa tem condições e tal. Aí antes do primeiro sexo, o camarada mostra a mulher, tá vendo essa PT? Nossa, você tem arma? Tenho. Eu já fui segurança, tem de porte de arma, posse de arma e tal. Aqui tem 12 ou 13 balas, PT 380. Mas para que essa arma? Você está mostrando isso para mim? É que se você me trair, eu mato você, descarrego tudo no seu peito, no coração, na cabeça. Pode deixar, marido, pode deixar que sendo assim, conte com a minha fidelidade. Isso é fidelidade? Deu no livro, tem livrado. Então, a passagem para agora, assim eu já li esse Coríntios 2, tudo reduzido a cinza eterna. Agora o Senhor Jesus Cristo, Demir de Carvalho, Ellen Goldwyn, Sabatista, Adventíssimo de Jeová, não, Senhor Jesus Cristo, irrespeitável, não? Quem não respeita, digamos, Testemunho de Jeová, Mormon, Papa, ministro, reverendo presbiteriano, etc, Assembleia de Deus, quem não respeita tais teólogos, ao menos respeita o Senhor Jesus Cristo. Eu respeito muitos teólogos também. Quando o teólogo acerta, eu aplaudo. Quando erram, fico triste e oro por eles, eu até choro. Tanta ignorância, não? Fazer o quê? Lucas 17, versículo 29, que passagem magnífica, que coisa impressionante, especialmente se você aí tem um pouco conhecimento de grego, como eu tenho. Não sei tudo, mas sei para o gasto básico, para não passar vergonha e não correr o risco de ser desmentido e refutado. Jamais aconteceu. Anote, Lucas 17, versículo 29.
Que passagem fortíssima. Sim, neste superlativo necessário, anote. Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, versículo 29. Só que eu estava com a Bíblia aberta em Romanos. Agora sim, graças ao papelzinho, já estou em Lucas 17, versículo 29. Anotou, amigo? Também amigo? Parabéns. Parabéns por ser humilde, cristã e está levando mais a sério uma aula de Bíblia. Uma aula de Bíblia, ministrar por quem não é teólogo, por quem nunca cursou um minuto de teologia, mas que lê e que sabe que lê, porque entende letras. Alguém que foi desde a cartilha aqui em Sério Goiás, depois primeiro ano primário, depois ginásio Salvadinho Literal, o primeiro aluno em gramática, também história, ciências, inglês, menos em matemática. Sempre fui péssimo em aritmética e matemática, mas graças a Deus, bom, pode dizer, né? Não estou mais na escola para ter esse tormento de matemática. Mas quem ama matemática, estou parabéns, prossiga. Eu não. Mal sei que 2 mais 2 são 4. E calcular o número da besta, 666, do título Vicários Filidei. E eu prossigo. Então a passagem é Lucas 17, versículo 29. Última chance, anote. É o Senhor Jesus Cristo, meu professor de Bíblia por excelência. Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, versículo 29. Não estou parabéns, é um livro. No dia, porém, em que Ló, o sobrinho do Abraão, não é isso? No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu uma água fresquinha, e umedeceu a terra, e plantaram milho, soja, abóbora, mandioca, pamonha. Bom, pamonha não se planta, é o milho, depois do milho verde, que é amarelo. O pessoal fala milho verde, mas é amarelo. Até hoje não entendi por que o milho verde é amarelo. É problema isso aí enfim, não é? Do cromo, né? Cromo, que é cor em grego. Então, reiniciando a leitura. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu. Que mané água fresquinha, rapaz? Que isso? Perdeu, mané, não, água fresquinha. Perdeu, é fogo. Perdeu água fresquinha, é fogo. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu. E que chuva, rapaz. Não há guarda-chuva que proteja a pessoa de tal chuva. Derrete tudo. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Não ficou um sem ser destruído, sem passar pela destruição no Pirtoaiônio, fogo ou eterno. Durou menos de um segundo, apagou-se. Como assim apagou-se? É fácil saber. Entra aí no Google, talvez não, certeza, no YouTube, há muitos documentários do pessoal da arqueologia, Rodrigo Silva e outros, da minha igreja adventista, pessoa abençoada por nosso Deus, terá seu diploma, não? Competência capital, ele é bom demais na arqueologia, muitos outros, até católicos, presbiterianos batistas, bons em arqueologia. De vez em quando eu assisto um deles aí na musical, nos debates e tal, maravilha, não? Vários, além do Rodrigo Silva, que é da TV no Tempo, adventista podia recomendo. Eu manjo bastante de arqueologia também, porque leio, aprendo com eles. Eu não sou arqueólogo, mas aprendo com eles. Então ocorre o seguinte: o fogo eterno para Sodoma e Gomorra de fato apagou-se, durou menos de segundo, pelo seguinte, dentre outros fatores que já demonstrei pela Bíblia. Mas pela arqueologia e geografia, vemos o seguinte: o Mar Morto já existia. Porém, após a destruição daquelas cidades, avançou na parte sul do Mar Morto, na Israel, em muitos quilômetros. Avançou em muitos quilômetros. Não direi quanto, porque eu não decorei. Isso eu tenho no livro de Werner Keller, editora Melhoramentos, chamado E a Bíblia Tinha Razão. E eu completei, ainda tem razão. Texto livro magnífico. A Bíblia tinha razão. Editora Melhoramento, Werner Keller. Ele prova isso pela arqueologia. Outros teólogos, outros arqueólogos também. Então o fogo se apagou e o mar avançou, porque a terra, o fogo era tão quente que encolheu a terra para baixo. E o Mar Morto, que é um lago morto, na verdade, um lago, avançou. Então, no lugar de fogo, ali há água salgada, se não afunda, do Mar Morto. Super excesso de sal e enxofre em toda aquela região, onde havia aquelas 4 cidades da Campina, tempo de Abraão, do Ló, etc. Eu não completei isso, claro, eu sabia que não daria tempo. Prosseguirei no próximo programa, se eu permanecer na unidade FM 96.5 com seu apoio em orações financeiro. Então prosseguirei com isso e completarei a questão do fogo eterno, explicando Mateus 25:41. Fogo eterno, preparar para o diabo e os anjos dele. Naquele fogo eterno, final do milênio, o diabo será consumido, aniquilado, ou permanecerá vivo para sempre. A propósito,
Quem conhece aí, é porque aqui sou eu, né? Eu não conheço. Qual de vocês aí conhece algum versículo bíblico que chama o diabo de imortal? Eu quero aprender. Que chama o diabo de imortal. Ou mesmo um ser humano de imortal. A alma do ser humano, o espírito do ser humano é imortal. Então eu quero aprender que o diabo é imortal, demônio é imortal, ser humano é imortal. Eu quero aprender, porque eu estudo a Bíblia, eu dei meus 5 anos de idade, explico a Bíblia há 52 anos e no rádio há quase 38 anos. Nunca vi esse adjetivo imortal na Bíblia, chamando o diabo de imortal, demônio de imortal, capeta de imortal, demônio encardido de imortal, ou ser humano de imortal. Mas eu quero aprender. Ensine-me, socorre-me, eu quero aprender. Enquanto você não me ensina, enquanto você não ensina-me, em gramática errei, enquanto você não ensina-me, agora foi certo, eu quero aprender. Desculpe, eu ensino você, não? Enquanto você não ensina-me, eu ensino você, por que não? É um dom que Deus me deu e a muitas outras pessoas, mesmo aí na unidade, há pessoas que ensinam maravilhosamente a Bíblia, não em tudo, mas maravilhosamente em muitos postos. Graças a Deus é assim, erramos e acertamos, todo mundo é infalível, inclusive eu. Anote meu WhatsApp, se ainda não fez, e prometa auxiliar-me financeiramente para que eu permaneça na unidade FM. Já estamos há quase 3 meses na unidade. Anote meu WhatsApp, é este, anote. DDD 62, aqui de Séries, Goiás. DDD 62. Os números são 99966-0611. DDD 62. Os números são 99966-0611. Inclusive, contate-me, mesmo que não se torne mantenedor financeiro desse programa, e diga onde você está me ouvindo na unidade FM 96.5, capital, Grande São Paulo, além eterna, algum estado interior, estado paulista. Cientifique, me diz, quero muito contente do seu contato. Diga-me, pode adicionar-me esse WhatsApp, que é público. DDD 62 99966-0611. Se alguém pode auxiliar-me já a partir deste mês com R$10, tá bom? 15, 30, 50 ou mais, então contate-me para que eu preencha uma ficha simples e você se torne então membro da AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Então, até o próximo domingo, pela graça ao seu Deus, nosso bondoso Pai Celestial. Muito obrigado, Deus, obrigado, ouvinte, obrigado à nossa diretora suprema, jornalista Roberta Fernandes Polinário, obrigado na técnica da Unidade FM 965, Naldo Melo, felicidade, mil recompensas. Amém. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.